Essa PEC era a PEC da compra de votos. É a PEC boca de urna. PEC do desespero. Qual que é o estado de emergência? Fome é estado de emergência. Fome não tem a ver com a eleição. Não interessa se é no momento próximo à eleição, não. A fome não espera 5 sessões. Tudo que é social é cortado na Lei de Diretriz Orçamentária. Jamais um burocrata de Brasília saberia que o município de Morro Cabeça no Tempo, no Piauí, não tem água potável para beber. É legalização do toma lá da cá. O que nós não podemos fazer e aceitar é que se criminalize a atividade política. Não é criminalizar a política, mas é politizar o crime. Na última semana de votações antes do recesso parlamentar, Câmara e Senado se reuniram em sessão conjunta do Congresso Nacional na segunda e terça-feira para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Parlamentares retiraram do texto o dispositivo que tornava obrigatória a execução das emendas de relator geral, as chamadas RP9, cuja soma pode chegar a 19 bilhões de reais em 2023. Na verdade, o que nós definitivamente não podemos fazer e aceitar é que se criminalize a atividade política, que o mistério dos deputados, dos senadores, de buscar os recursos para os seus municípios, para os seus estados, para os sucateados hospitais filantrópicos, através de um exercício do parlamento de poder identificar prioridades, que isso seja criminalizado. É para isso que a lei, e não sou eu, nem o presidente da Câmara, nem ninguém mais, a lei prevê que haja as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, as emendas de relator. Se críticas podem haver em relação a qualquer desses tipos de emendas, inclusive das emendas de relator, que possamos fazer a correção e os aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Na cidade de Pedreira, senhor presidente, com recurso enviado via orçamento secreto, o município fez tantas extrações dentárias, retirou tantos dentes que dá uma média de 19 dentes tirados por habitante. A cidade inteira, via RP9, ficou banguela. É um escândalo isso, presidente. Não generalizo, porque sei que não, a maior parte não faz isso, mas parte dos parlamentares, segundo a reportagem, recebe 20% ou 30% de volta dessas emendas de orçamento secreto na forma de propina. E isso, sim, não é criminalizar a política, mas é politizar o crime. Jamais um burocrata de Brasília saberia que o município de Morro Cabeça no Tempo, no Piauí, não tem água potável para beber. E essas emendas individuais, emenda de bancada, emenda de relator, que nós apresentamos, eu quero crer que são as emendas mais importantes do Congresso Nacional, do orçamento, porque elas vão atender lá no capilar, lá na ponta, onde realmente se faz necessário, onde realmente precisa. Definir impositividade numa emenda que é decidida de forma unilateral, não pelo relator, mas pelo presidente da casa, pelo menos é assim na Câmara, aí não é uma atitude republicana, não é um padrão republicano. Portanto, se nós definirmos a impositividade, nós temos que definir critério de distribuição. O que torna isso um desvio absurdo é querer, sem critério de distribuição, ter impositividade. Aí, objetivamente, não dá. Se nós não transformarmos o RP9 em execução obrigatória, aí sim, poucos que serão contemplados. Aí sim, poucos no Congresso, na Câmara e nos deputados, ao sabor do governo de plantão, é que serão contemplados. É o mesmo que nós dizemos, perderemos a oportunidade de sanear, de ajudar, de reverter as demandas básicas e sociais da sociedade brasileira. No mundo todo, a peça orçamentária é construída pelo Congresso. É preciso rever esta questão do orçamento secreto em nosso país. Isso está causando um desequilíbrio gigantesco em relação ao processo democrático em nosso país. E, além disso, traz aí uma série de indícios, conforme a imprensa vem denunciando,
de manipulações grosseiras, de fraudes, inclusive no SUS, e que nós não podemos compactuar com isso. Eu fui o autor da resolução número 1 de 2006. Por muitos anos, sofremos pressões enormes para mudar a resolução número 1, para que pudesse, das emendas de bancada, fazer a divisão para vários parlamentares, porque as emendas de bancada são, por definição, estruturantes. Por que se reúne uma bancada toda de um Estado, se não para decidir sobre algo relevante para o Estado? E não que cada parlamentar receba parte desta emenda para dar a sua base. É perceptível que existem parlamentares, por razões que aqui não quero comentar, que ao final conseguem muito mais liberar recurso para os seus estados do que outros parlamentares, como se aqui tivesse níveis. Nós precisamos de estabelecer um critério, porque aqui ninguém é maior do que ninguém. Eu não posso ser menor do que um deputado, exatamente porque eu não participei da comissão de orçamento, eu não tenho uma subrelatoria. Isso não pode me tornar menor do que ele. Eu não criminalizo, que eu respeito quem quer levar verba para o seu Estado, acho legítimo isso, mas falta isonomia. Todos nós temos isonomia no que diz respeito às emendas individuais e nas emendas de bancada. Aí sim, aí é transparente, aí temos regras, aí existem projetos, aí existe fiscalização. Tudo que não existe no RP9. A quem está no parlamento, se encaminhar um recurso e não tiver o conhecimento de quem indicou, para onde indicou, também no plano da política não interessa esse tipo de envio de recurso. Então, há transparência no processo, na sua origem, e há transparência na sua destinação com relação a esse recurso. Discordamos do orçamento impositivo porque consideramos que não é transparente, respeitosamente a quem acha que é. Nós consideramos que as emendas impositivas individuais estão nominadas, identificadas, origem e destino. Consideramos que não há equidade na distribuição entre parlamentares dos recursos desse orçamento. Consideramos que há uma subtração de prerrogativa do Poder Executivo. Não venham falar que tem transparência, não venham falar que todo mundo recebe, não venham falar que não é secreto, porque isso é uma mentira. E eu desafio aqui todos os relatores, seja de 20, de 21, de 22, a apresentarem a lista dos 16, 18 e 20 bilhões com o nome de todos os parlamentares que foram contemplados, porque essa lista não existe e eu estou desafiando. O Maranhão tem problema nas suas estradas e nós precisamos mais recursos para gastar com estradas. Quem mais conhece a realidade do que os deputados que andam nas estradas, que ouvem a população, porque nós estamos todas as semanas nas bases onde nós somos votados. Não se trata, entende, de chegar às verbas para os municípios. Se trata de reeleger parlamentares. O orçamento é público, ele tem que ter um planejamento público e ele tem que ter uma igualdade, como são as emendas individuais e de comissão. O resto é roubo, é malandragem, é ilegal, é inconstitucional, é imoral. Essa LDO é a cara do governo Bolsonaro. Ali estão cortes na educação, cortes na saúde, cortes na ciência e tecnologia, cortes nas áreas sociais, cortes para a agricultura familiar, corta aqui, corta colar. É Bolsonaro mãos de tesoura. Tudo que é social é cortado na lei de diretriz orçamentária. Eu sempre achei que a CMO, a lei orçamentária desse país, era como se fosse uma caixinha preta. A população tem que saber que quase a metade vai para serviços e dívidas, sem nunca, não só esse governo, nunca foi auditada. Não tem fim essa dívida, só faz crescer. E quem paga o preço são os brasileiros. Aqueles que falam em orçamento secreto, que falam em caixa preta, não têm domínio sobre as ferramentas tecnológicas que nós temos na Comissão de Orçamento. Obrigatoriamente, na transparência prevista na LDO, contemplará
o nome do parlamentar que indicou, ainda que a indicação seja feita por um ente público ou por alguma organização da sociedade civil. Se mantém uma LDO que dá 3 trilhões para os banqueiros, com o sistema da dívida pública. Se mantém uma LDO que não prevê direitos para o funcionalismo público e se mantém o orçamento secreto no valor de 19 bilhões, que é legalização do toma lá da cá. O Congresso Nacional não discute o maior componente de despesa do orçamento da União. O orçamento deste ano é 4 trilhões e 800. Aqui fica essa conversinha de discutir 1 trilhão e 800. 3 trilhões, 700 bilhões de juros, 1 bilhão e 200 de amortização, 1 bilhão e 400 de rolagem de dívida. E esse Congresso faz ouvido de mercador no maior componente de despesa dos brasileiros, que é o sistema financeiro. Recurso público vem da sociedade, são tributos pagos pela sociedade. A aplicação do recurso tem que estar claro quem autorizou, quem remanejou, quem aplicou, para onde foi, por onde foi, que parlamentar, inclusive, indicou, sob que planejamento ou sob que projeto. Todas essas preocupações de Vossas Excelências, que são também da presidência do Congresso Nacional, teremos ao longo dos dias e dos meses um debate muito profundo relativamente a essas emendas de relator, hoje no encargo do senador Marcelo Castro, que cuidará de fazer com que haja o estabelecimento de todos os critérios possíveis para que se confira a maior e absoluta regularidade e transparência em relação a esses recursos necessários aos municípios e aos estados brasileiros. Já na terça e quarta-feira, foi a vez dos deputados se debruçarem sobre a análise da PEC do estado de emergência, que permite ao governo federal direcionar 41,2 bilhões de reais para aumentar benefícios sociais, dar ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para famílias de baixa renda e reduzir tributos do etanol. Essa PEC era a PEC da compra de votos. Porque, basicamente, é derramar um monte de dinheiro em ano pré-eleitoral, que não pode pela Constituição. Então, já que não pode, muda a Constituição. Eu tenho visto e ouvido muitos deputados dizerem: Joyce, eu não concordo com a PEC, mas eu vou votar nessa PEC, porque são questões eleitorais. Não são questões eleitorais. São questões eleitoreiras. Urge, nesse momento, socorrer, assim como socorremos outros profissionais na época do auxílio emergencial por força da pandemia, auxiliar os motoristas de Uber, motoristas de caminhão. Urge, nesse momento, votarmos essa matéria, senhor presidente. Fome é estado de emergência. Nós somos favoráveis ao auxílio de R$600. O que nós não concordamos é de que este auxílio seja limitado ao período eleitoral. Nós não concordamos com medidas eleitoreiras. Esta é a PEC do desespero. É a PEC que realmente tem um único propósito. Tem um propósito de tentar macular, contaminar o processo eleitoral. Não vamos concordar com isso. Essa PEC, ela amplia para R$600 o Auxílio Brasil, que vai atender 17 milhões de famílias do nosso país, ajuda os caminhoneiros que estão com dificuldades, ajuda os taxistas. Portanto, essa PEC, ela faz justiça com categorias que estão em dificuldade e que precisam, que são necessitadas no Brasil. Vamos votar a favor do projeto, até porque nós entendemos que aqui, nós que sempre reivindicamos essas políticas públicas de atender as pessoas que estão passando uma necessidade enorme hoje no país, a gente acha importante. Agora, a gente também coloca que isso está sendo feito em cima de uma conveniência eleitoreira. Quando aprovamos aqui R$400, os valores corrigidos pela inflação já não são suficientes para manter o mínimo de subsídio a essas famílias carentes no Brasil. Nós temos um aumento da falta de renda, da pobreza, e a inflação tem consumido o poder de compra da população. Então é responsabilidade, nós aqui, independente do processo eleitoral, porque a fome não tem a ver com a eleição. A oposição ontem deu o voto favorável porque sempre defendeu o auxílio emergencial R$600, sempre esteve com o povo. Mas nós não podemos aceitar esse cheque em branco
autoritário dessa PEC, porque nós não sabemos o que o estado de emergência pode causar nesse país. É bom deixar bem claro, ele não é nenhum cheque em branco, ele não é um laissez-faire, ele é restrito aos temas que estão abordados na PEC. E o imprevisível está exatamente nesse sentido. Qual que é o estado de emergência? Ah, porque o combustível subiu muito. Amanhã vai ser um tsunami, uma invasão de gafanhotos na África, alguma outra coisa que justifique isso. E aí começam os perigos dessa questão. Porque o estado de emergência precisa ter regras claríssimas. Nós precisamos trazer qualidade de vida ao povo. Tudo que essa casa, junto com o governo federal, fizer para trazer condições de vida mais dignas à população brasileira, é de suma importância que nós não meçamos esforço para isso. Os caminhoneiros sabem que foram traídos e jamais R$1.000 vai resolver o problema desses companheiros aguerridos caminhoneiros. O auxílio, Brasil, nós queríamos o tempo todo essa casa de R$600 e até R$1.200, propomos o tempo todo e sabíamos, e o povo não é bobo, sabe, que ele está sendo proposto agora como forma de boca de urna. É evidente que o momento é inadequado, é evidente que a gente está perto da eleição, mas isso não muda o mérito. A população vai saber julgar no momento certo que caminho o Brasil deve tomar. Mas o Cidadania não irá faltar com quem mais precisa, orienta sim e é a favor. O que o governo está querendo fazer, estado de emergência, o Bolsonaro nunca reconheceu o estado de emergência, nem no momento mais difícil da pandemia. Ele dizia que era uma gripezinha e morreram 670 mil brasileiros. Por que ele quer um estado de emergência durante a campanha? Para ele mexer no orçamento da União, pegar o dinheiro do orçamento e sair por aí comprando votos. Essa é uma PEC contra a população mais pobre. Afinal de contas, vai gerar inflação. O que está sendo feito aqui é imprimir dinheiro, colocar 40 bilhões de reais na economia de um dia para o outro, para toda a população brasileira pagar lá na frente. Essa PEC, em momento algum, aprova a emissão de dinheiro. Muito pelo contrário, esse dinheiro já está arrecadado no Tesouro Nacional, nos 65 bilhões que foram arrecadados a mais esse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. É melhor dar dinheiro para os pobres do Brasil matar a fome do que dar para os banqueiros que já nos exploram há mais de 500 anos. Nós estamos aqui fazendo com que o superávit do governo federal, aquilo que o governo federal arrecadou a mais, seja transferida para essas 18 milhões e 500 mil famílias de brasileiros que esperam, que aguardam ansiosamente a nossa posição. A questão do estado de emergência é para dar um golpe na democracia e nas leis eleitorais desse país. Há um rompimento da paridade de armas, da isonomia do processo eleitoral. Logicamente, o governo não está usando isso com efeitos eleitorais. Nós estamos no ano eleitoral, mas estamos no ano saindo de uma pandemia, estamos numa guerra mundial. Uma das razões pelas quais o reajuste no auxílio não vai adiantar absolutamente nada é porque o ativo que eu trouxe aqui nessa sacola foi o ativo que mais se valorizou do ano passado para cá. A melhor dica de investimento do ano passado para cá. O ativo, senhor presidente, é uma cenoura. Essa cenoura aqui, essa cenourinha aqui, quem adquiriu essa cenoura no ano passado, teve uma valorização de 178%. O que adianta reajustar em 33% o auxílio se a inflação está em 178%? Nós decretamos um estado de emergência que só o Brasil no planeta, fora a Ucrânia e a Rússia, estão declarando. Tudo isso para justificar quebra de regra fiscal, o que abala funda as expectativas dos agentes econômicos, e criamos uma nova, também pelo estado de emergência e por essa imprevisibilidade, uma quebra da regra eleitoral. Isso é gravíssimo e o país vai sofrer consequências. Não é verdade que seja imprevisível os aumentos de gasolina e aumento de diesel. É previsível, porque na dolarização
que está se aumentando o preço. Nós estamos aqui em nome de milhões de brasileiros, trabalhadores, decentes, mas que querem um respaldo, uma resposta deste parlamento. E agora, através da PEC que nós estamos votando e das outras que votamos em momentos iniciais da mesma, a resposta desse parlamento é sim para os brasileiros trabalhadores. O estado de emergência é um monstro juridicamente que ninguém sabe direito o que é, porque isso não consta de Constituição nenhuma mundo afora, nem na Constituição brasileira, que consagra o estado de defesa e o estado de sítio. A gente só lamenta que a oposição não tem coragem de botar digital votando não. A gente queria que eles tivessem a coragem de fazer isso, para a população brasileira ver essa demanda de postergação, com medidas protelatórias que eles adotam e continuam sempre adotando. O que a gente está propondo é tirar o caráter eleitoreiro, oportunista, irresponsável, casuísta desta PEC e dizer: vamos proteger as famílias brasileiras que estão com fome, vamos garantir que este auxílio seja permanente até o momento que não tenhamos mais fome, até o momento que não tenhamos mais a miséria e a necessidade, e não até um momento definido por um governo decadente na sua reta final. A partir de agora, aquele povo que está em vulnerabilidade, com dificuldade, passa a ter um alento. Melhorias na questão da renda através do auxílio, da redução do combustível, da ajuda com o gás, da questão do auxílio para os nossos motoristas e fazendo justiça social. Agora é hora de nós fazermos justiça e aumentarmos o Auxílio Brasil. Não interessa se é no momento próximo à eleição, não. O que interessa é que esse dinheiro, que esse recurso que nós estamos aprovando no dia de hoje, vai para o bolso do trabalhador, da dona de casa. O povo brasileiro precisa de solução para 4 anos, para 10 anos, para o futuro do país. Não solução de 75 dias para tentar alterar o processo eleitoral. O povo brasileiro será respeitado, ele tem capacidade de compreender e não está com seu voto à venda. O Auxílio Brasil é diferente do Bolsa Família, é um aperfeiçoamento, porque não é só dar o peixe, mas nós damos condições de também dar a vara para que ele possa pescar, para que ele possa sair dessa zona de vulnerabilidade. Nós queremos tirar o nosso povo dessa condição e não escravizar o nosso povo como era feito no passado. Me digam agora, o que 5 meses, o que R$200 a mais em um auxílio durante 5 meses vai fazer para essas pessoas? O que isso vai provocar em termos de benefício para a população, se não a tentativa de Bolsonaro buscar ir para um segundo turno ou para uma reeleição? Então, essa é a PEC boca de urna. E a gente precisa denunciar isso no parlamento. A responsabilidade fiscal nos chama, nesse momento, a manter o texto que está estabelecido na PEC e deixar o prazo desses R$600 até dezembro. Por quê? Porque arrecadamos 25 bilhões de reais na venda, na capitalização da Eletrobras, arrecadamos mais 40 bilhões nos dividendos da Petrobras, além daqueles 20 que já estão no orçamento, e, portanto, estamos aplicando neste socorro emergencial, estamos aplicando recursos já arrecadados, que para o ano que vem ainda vamos ter que avaliá-los. Cabe a esta casa, inclusive, quando formos discutir o orçamento de 2023, discutir a manutenção dos R$600 para as famílias mais necessitadas. Este é o momento de uma excepcionalidade, é o momento de uma emergência para socorrer aqueles que mais precisam. Nós fizemos a crítica, mas votamos favorável. Por quê? Porque nós temos compromisso com o povo mais pobre, mais humilde, que está na expectativa, sim, de receber R$200 a mais ou de ter um ganho no Vale Gás. Esta PEC é uma PEC emergencial, ela tem prazo. E a programação orçamentária, ela está dentro do mês até chegar a dezembro, de agora até dezembro. Agora, se chegar novembro, dezembro, essa situação emergencial persistir, o MDB está pronto para poder discutir essa matéria e ampliar por um outro período a PEC emergencial. Diante dos procedimentos
que está sendo incluído aqui nessa casa é que nos preocupa. Quebra de interstício, falta de uma discussão qualificada e no sentido de romper com alguns posicionamentos que já existem, que é a questão de recorrer ao ano eleitoral para aprovar alguns benefícios. Eu acredito que falar em fome, como dizia um mestre guru indiano, se você não sabe o que é, fica 2 dias sem comer e coloca na tua frente um prato de comida, aí você vai dar o valor da comida. Então, nós não temos 5 sessões para esperar. A fome não espera 5 sessões. O governo Bolsonaro vetou o auxílio de R$600 para as mulheres, o auxílio emergencial. Aliás, deixou, durante o ano 2021, 3 meses de auxílio emergencial. E quando acabou com o auxílio emergencial, jogou 20 milhões de famílias na mais completa pobreza. Então, não me venham dizer que há pressa em atender o povo brasileiro por parte de Jair Bolsonaro. A França fez uma eleição presidencial no auge da discussão dos incentivos e benefícios à população e desoneração de impostos. Haverá eleições nos Estados Unidos parlamentares e o presidente Biden acabou de encaminhar ao Congresso uma série de novas iniciativas. Então, a discussão da PEC está madura. Essa proposta de emenda constitucional é um vergonhoso estelionato eleitoral. Há 70 dias do processo eleitoral de eleições gerais no país. O presidente é tomado de repente por um terrível amor aos pobres e resolve fazer esse pacote de benefícios na tentativa de comprar o voto do povo. Não minimizem o nosso povo, não humilhem o nosso povo, não desqualifiquem o nosso povo como se fossem bobos. Foi uma semana muito produtiva, valorizamos os enfermeiros que foram heróis na pandemia e agora estamos ajudando o povo que mais precisa. Então é dever de todo cidadão que aqui está votar sim para que esse recurso vá para o bolso de quem mais precisa. Quando o Senado colocou dentro da Constituição Federal o estado de emergência, o estado de emergência tem que ter prazo e tem que ter objeto. O objeto é garantir os subsídios para a população mais carente do Brasil, principalmente o aumento do auxílio emergencial de R$400 para R$600 e a inclusão de mais 2 milhões de brasileiros que estão aflitos para garantir um prato de comida digno nas suas refeições diárias. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O que nós precisamos hoje aqui é prestar honras à enfermagem. Foi a enfermagem que botou na cadeia, na semana passada, um monstro, um bandido, um criminoso que estuprou uma grávida na mesa de cirurgia. Foi a enfermagem que ajudou a salvar vidas no Brasil no momento mais difícil da pandemia. E muitas vidas de enfermeiros e enfermeiras nós perdemos. A enfermagem merece todo o nosso apoio.